A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos agora no terceiro trimestre das lições bíblicas dominical. Hoje estudaremos a lição de número 2, que está sob o título A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. A data dela é do dia 13 de julho de 2025. O texto áureo é perseverado na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Atos, capítulo 2, versículo 42. A verdade prática, a igreja de Jerusalém, como igreja-mãe, tornou-se o exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 37 ao 47. Essa lição também apresenta 3 objetivos. O primeiro é explicar o fundamento da igreja de Jerusalém. O segundo é reconhecer a importância do batismo e da ceia do Senhor como símbolos essenciais da fé cristã. E o terceiro, aplicar os princípios da igreja de Jerusalém à vida da igreja atual, enfatizando a prática espiritual e o acolhimento e a adoração. A palavra-chave é modelo. Na introdução da lição está dizendo: por ser a igreja-mãe, Jerusalém tornou-se um modelo para as demais igrejas que foram implantadas. É de Jerusalém que partem as decisões que buscam. Por exemplo, disciplinar, padronizar determinadas práticas cristãs. A igreja de Jerusalém já nasce forte, sendo de origem divina, cheia do Espírito Santo e supervisionada pelos apóstolos. Essa igreja é bem alicerçada. Isso fica claro no ministério da palavra, a quem os apóstolos se devotaram inteiramente ao exercício dos diversos dons que abundavam no seu meio. É, portanto, uma igreja da palavra e do Espírito. E mais, é uma igreja onde as observâncias da ordenança de Cristo é praticada na esfera do culto cristão. Assim, a igreja cristã primitiva exibe marcas de que se tornaram um padrão para todas as igrejas, em todas as épocas e lugares. O primeiro tópico dessa lição é uma igreja com sólidos alicerces, com 3 subtópicos. O primeiro é uma igreja com fundamento doutrinário. O segundo é perseveraram na doutrina dos apóstolos, que está em Atos, no capítulo 2, versículo 42. E o terceiro, uma igreja relacional e piedosa. Chama a atenção dos irmãos para compartilhar essa aula, também dar um like, fazer um comentário, nos ajude a esse canal permaneça no ar, evangelizando a todos que precisam ouvir a palavra de Deus. Seja também participante dessa aula, fazendo um comentário e nos ajudando a crescer. Que Deus abençoe cada um. O primeiro subtópico dessa lição está assim: uma igreja com fundamento doutrinário. Interessante que esse fundamento doutrinário, assim na ascensão de Cristo, quando ele sobe ao céu, ele instrui os seus discípulos a perseverar em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Vemos uma igreja nascida do fogo, nascida do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse poder fundamentado em Deus, né? E aqui ensinado pelos apóstolos aquilo que eles tinham aprendido com Cristo durante o seu ministério terreno. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e versículo 42, é um versículo base para a construção da igreja de Jerusalém, na formação da mesma. A Bíblia diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Aqui, essa igreja, ela tem esse fundamento na sua inauguração em Jerusalém. Ali, quando o Espírito Santo desce e inicia uma obra maravilhosa no início da igreja primitiva aqui na terra. Olhamos para a palavra de Deus, que nem está lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 26 e 27, está assim: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. No versículo 27, ao cair a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aqui, quando foge da fundamentação, do fundamento que é Cristo, que é a sua palavra, que é o ensino dirigido aos seus apóstolos, essa igreja tem que estar fundamento nessa palavra, nesses ensinamentos de Cristo, para que ela seja alicerçada na rocha, que é a rocha que é Cristo. Por isso que quando Jesus chama Pedro para o ministério, ele vai dizer assim: sobre esta rocha edificaria a minha igreja, apacenta as minhas ovelhas. Então vemos aqui, dentro da palavra de Deus,
um fundamento que é Cristo. E a igreja de Jerusalém nasce nesse fundamento. Aí, o versículo-chave ali do 42, que é perseverar na doutrina dos apóstolos, ali na comunhão e no partir do pão. Quer dizer, tanto fundamentada na palavra, mas unidos na mesma palavra, sem distorção de nada, mas vivendo uma verdadeira palavra que é Cristo, para o crescimento sadio da igreja. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, está assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceira nos ouvidos. Então, aprendemos aqui nesse primeiro tópico a respeito de uma igreja fortalecida na palavra de Jesus, mas que também futuramente, se não orar, se não perseverar na oração, no jejum, na comunhão, no partir do pão, pode ter esse segmento que está aqui em Timóteo, no capítulo 2, capítulo 4, versículo 3 da segunda carta. Vemos que, para que se desvie da palavra, basta deixar de orar, deixar de perseverar na doutrina e deixar de ter comunhão um com o outro. Estar unidos numa palavra fundamentada que é Cristo. Por isso que a igreja de Jerusalém é um exemplo de igreja firmada na palavra. Porque foi ensinada pelos apóstolos que estavam com Cristo, no início da igreja primitiva. Aqui na lição ele vai apresentar a palavra doutrina, uma palavra do grego que é didash, que significa ensino, instrução sólida. Né? A instrução aqui é sólida, que é fundamentada numa coisa sólida, que é a rocha, que é Cristo. Se permanecermos na palavra do Senhor Jesus, nenhuma doutrina dessa, nenhuma sombra de doutrina variada nos atinge, porque conhecemos a palavra e não me desviamos dela. Essa igreja nascida em Jerusalém, que é a nossa igreja primitiva, que aprendemos com eles ali em Jerusalém, né? São os ensinos que foram transmitidos pelo Senhor Jesus. Por isso que no capítulo 7, e versículo 26 e 27, que está no Sermão da Montanha, no livro de São Mateus, para termos cuidado qual é o fundamento que nós colocamos sobre a nossa base. Porque a base aqui é Cristo, então é um fundamento como um alicerce, como rocha. Não é qualquer fundamento. Porque qualquer fundamento vem os vendavais, leva, a água bate, derruba, inunda, acaba. Então aprendemos aqui nesse primeiro subtópico que o fundamento da nossa igreja, o alicerce dela é Cristo. Agora essas igrejas que o fundamento não é Cristo, ela é cheia de atividades, agora na verdade ela é vazia. Não tem fundamento que é Cristo. Por isso aprendemos aqui nesse primeiro subtópico uma igreja com fundamento doutrinário. A doutrina aqui, que aprendemos, é a ordem que o Senhor Jesus Cristo deu aos seus discípulos: permanecer em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder, e serão minha testemunha, tanto em Jerusalém como em Samaria, até o confim da terra. E o próprio Senhor Jesus vai dizer que sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Lá em Efésios, no capítulo 2, e versículo 20, está assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra como alicerce. É aonde essa igreja foi edificada. Aprendemos aqui, segundo a palavra de Deus, que esse fundamento vivo para a igreja é Cristo. O segundo subtópico dessa lição, aqui do primeiro tópico, perseveraram na doutrina dos apóstolos. Aqui é a igreja que foi alicerçada na palavra de Deus, né? Nosso embaixador Cristo, que veio do céu para determinar algumas diretrizes para aqueles que querem chegar a Deus. Por isso que em João, no capítulo 14, versículo 6, diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Essa palavra saiu desde do dia do seu ministério, né, terreno, e está atravessando centenas e milhares de anos para que essa igreja esteja firmada nessa palavra, tenha um alicerce poderoso, uma rocha como base, para que essa igreja esteja focada nessa sã doutrina, que leva a uma igreja sadia ao encontro do Mestre. A perseverança dos apóstolos na sã doutrina, ou perseveraram na doutrina dos apóstolos, ali do versículo 42, mais uma parte que explica a respeito de um fundamento que é Cristo. O que significa perseverar? No grego, a palavra perseveraram, aqui no grego, o verbo usado é proskakterio, que significa permanecer firme,
continuar constante, dedicar-se insistentemente, intensamente, ou seja, não era algo superficial, mas é uma palavra alicerçada para que eu tenha vida. E a minha vida que esteja dentro de uma norma de doutrina, de ensinamento, que Jesus deixou para nós quando esteve aqui na terra. E encaminhou seus discípulos, apóstolos, para que levasse essa palavra de conhecimento, de vida eterna, a todos aqueles que vêm se achegando e somando no crescimento da igreja, até nos dias de hoje. A igreja, ela é fundamentada nessa doutrina, nesses ensinos, ou nesse conhecimento da sua palavra. Ela que é a base para tudo isso, perseverar na doutrina dos apóstolos. Essa doutrina aqui dos apóstolos é os ensinamentos que receberam de Jesus. E agora ele vai comissionar eles. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão os que crerem em meu nome. Então Jesus aqui se fundamenta, ele é o fundamento para essa doutrina. Lá em Mateus, no capítulo 28, vai falar, fazer discípulo de mim, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui em Atos, no capítulo 2, a Bíblia fala que na descida do Espírito Santo, ali já havia uma comissão do Senhor. Quando Jesus disse assim, permanecer em Jerusalém, até que do alto sejam investidos de poder, aí serão as minhas testemunhas, os que vão transmitir a minha palavra, os que vão transmitir a minha doutrina, os meus ensinamentos, né? Tanto em Jerusalém como em Samaria, até os confins da terra. Então, em todo lugar desse planeta, a palavra de Deus é o fundamento verdadeiro para o crescimento de uma igreja sadia. Lá no capítulo 17 da oração sacerdotal de Cristo, e o versículo 20 do Evangelho de João está assim. Versículo 20. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Jesus aqui está direcionando uma oração aos seus discípulos, aos apóstolos. E ele vai acrescentar dizendo para todos aqueles que creram em Jesus através da palavra. Essa palavra que é o fundamento da igreja, a qual nós aprendemos aqui nesse tópico da lição, que é perseveraram na doutrina dos apóstolos, que é fundamentada em Cristo. Aqui nesse terceiro subtópico da nossa lição, uma coisa interessante está aqui, que é uma igreja relacional e piedosa, né? Uma igreja de Jerusalém, a igreja primitiva. O que é uma igreja relacional? O que é uma igreja piedosa, né? Que nasceu ali no dia do Pentecostes? Essa parte relacional, porque os judeus na época, né, eles tinham como que a lei, né, a lei mosaica, que fosse uma coisa inteiramente pessoal deles, né? Que o mundo aqui, considerado como os pagãos, não poderia estar relacionado a essa lei mosaica. Então eles tinham uma certa separação dos estrangeiros, criando ali uma barreira entre o povo de Israel e o povo gentílico que estavam ali no dia do Pentecostes. Agora aprendemos aqui nessa igreja relacional, porque quando houve o revestimento de poder, ali no capítulo 2, do versículo 1, 2, 3 e 4, a Bíblia fala que o Espírito Santo conduziu a igreja em falar em mistério, ou falar em línguas. No capítulo 2, na descida do Espírito Santo, aonde todos que estavam ali reunidos começaram a falar em línguas, agora num glossário humano, falando na língua dos homens, aí aprendemos que a igreja relacional vai trazer uma comunhão de igreja entre todos os povos. Aonde havia separação, agora traz união. Aonde havia todas as suas doutrinas separadas, agora Jesus vai trazer uma relação interna entre todos os povos. Por isso desse tópico, uma igreja relacional e piedosa. O versículo 42 vai falar de comunhão e do partir do pão, né? Entre todos que estavam ali no dia do Pentecostes. Vemos ali no capítulo 2, do versículo 44 ao 45, eles vendiam suas propriedades e repartiam com todos, conforme a necessidade. O versículo 44, todos creram e estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. O versículo 46. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. O versículo 47.
louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Uma igreja totalmente relacional, né? E piedosa entre todos aqueles que se chegavam a Deus através da palavra de Cristo, mencionada, explanada pelos seus discípulos. Aprendemos aqui que a igreja primitiva, ela vai valorizar mais a relação entre eles, né? Ali, eles vão dar valor a todo ser humano que agregava a igreja, né? Eles punham o ser humano, a comunhão, o partir do pão, acima de qualquer estrutura que havia naquele tempo. Mas a igreja aqui era uma igreja relacional entre eles, né? Partir do pão e suprindo as necessidades de todos aqueles que se achegaram. Lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 13, está assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Isso aqui é o fundamento da igreja primitiva. Lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, não deixamos de nos congregarmos, como é costume de alguns, antes façamos as demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Entendemos aqui que o Senhor está à porta. A gente não tem entendimento do dia certo, mas a nossa vida aqui na terra é curta. Então, dessa nossa vida ser curta, entendemos que precisamos perdoar. Para perdoar, para ser perdoado por Deus. Assim está na oração do Pai Nosso. Perdoai nós, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então aqui é o perdão, tem que liberar o perdão, para fazer parte de uma igreja alicerçada na palavra. Lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, porém não useis de liberdade para dar ocasiões à carne. Sede antes servos um dos outros, pelo amor. O vínculo aqui da aperfeiçoão, dessa união, dessa relação, de ser relacional dentro de uma igreja relacional e piedosa, entendemos aqui que o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É o que aprendemos aqui nesse terceiro subtópico, uma igreja relacional e piedosa. Entrando agora aqui para o segundo tópico da lição, uma igreja observadora dos símbolos cristãos. Aqui esse tópico tem dois subtópicos. O primeiro é o batismo e o segundo é a ceia do Senhor. Aprendermos aqui sobre esses símbolos cristãos, né? Que são os dogmas dessa igreja, que está desde o princípio, que é um batismo aqui como nascimento, como novo nascimento da igreja. A mesma palavra ensinada por Jesus a Nicodemos, ali no capítulo 3 do Evangelho de João, quando fala que aquele que quer entrar no céu precisa nascer de novo. Vai nascer agora da água e do Espírito. Sepultar o velho homem e nascer um novo homem agora na presença do Senhor Jesus. Aqui no versículo 38 do Atos dos Apóstolos, do capítulo 2, está assim: respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui o apóstolo Pedro toma a palavra dizendo que aqui a necessidade do arrependimento, para você poder nascer uma nova criatura, é agora moldar a sua conduta, o seu caráter, os seus procedimentos diários da sua vida, agora ser inspirado pela palavra de Deus para haver mudança total em nós. Por isso do arrependimento. Arrepender de toda a sua vida, traçada pelas suas escolhas, mas agora entrar pela uma vida, pela uma novidade de vida em Cristo. A palavra batizo, do grego, que significa mergulhar ou imergir, aqui é um ato público de fé e obediência à palavra de Deus. É já ter o fruto do arrependimento brotado em seu coração, e agora você quer sepultar esse velho homem para nascer em novidade de vida. Lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 4, está assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Esse batismo aqui é uma ordem expressa por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em Mateus, no capítulo 28, versículo 19, está assim:
Portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aqui é uma ordem imperativa do nosso Senhor Jesus, né? A respeito desse novo nascimento, que é o ressurgimento agora de um novo homem através do sepultamento, né? Do emergir nas águas. Por isso que o apóstolo Pedro vai tomar a palavra no versículo 38 dizendo: arrependei-vos e ser batizado. Sepulta esse velho homem. E agora você nasce um novo homem e anda em novidade de vida com Cristo. Lá em Gálatas, no capítulo 3, versículo 27, está assim: porque todo quanto fosse batizado em Cristo, de Cristo vós revestistes. Agora você tira essa natureza humana, você tira tudo aquilo que desagrada a Deus e se reveste de Cristo. Porque Cristo é santo. E importa que para chegar a Deus precisa ser santo. Por isso que a Bíblia no Apocalipse vai dizer assim: seja santo, mas santifique-se ainda. Lá em Hebreus vai falar que sem a santidade ninguém verá a Deus. Então precisamos nos revestir de Cristo, batizando nele, para estarmos cheios do Espírito Santo, para alcançar aqui agora um grau de santidade a qual Cristo é o cabeça, Cristo é o alicerce. O batismo aqui ele representa a morte para o pecado. Está lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 6. Nova vida em Cristo, que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. União com o corpo de Cristo, que é a igreja, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Testemunho público de fé, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 36 a 38. Isso é uma representação do batismo, que aprendemos aqui nesse tópico, né? Na qual o nosso comentarista colocou esses dogmas da igreja, esses símbolos da igreja, que aprendemos para ter um crescimento espiritual. Por isso que ali no versículo 41 do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, está assim: então os que aceitaram a palavra foram batizados. E havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, quase 3.000 almas, se renderam a essa palavra, a esse fundamento, a esse dogma da igreja, e se batizaram, para ter agora uma novidade de vida em Cristo. O segundo subtópico aqui desse segundo tópico é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor aqui é uma das ordenanças do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo aos seus discípulos, né? Isso nós aprendemos ali no capítulo 6 do Evangelho de João, quando ele vai falar que ele é o pão da vida, que o seu corpo é verdadeira comida e o seu sangue verdadeiramente bebida. Lá no versículo 53 do Evangelho de João, está assim: ó. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberes o sangue, não tem vidas em si mesmo. Então você permanece morto. Então essa ordenança do batismo e da ceia do Senhor é para trazer vida. E uma vida que transcende todo o espaço-tempo. A Bíblia vai dizer para a eternidade. Por isso que ali em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23 ao 26, está assim: porque recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é uma nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão, beber este cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Aqui aprendemos, né, com o apóstolo Paulo, que recebeu diretamente do nosso Senhor Jesus Cristo essa ordenança da Santa Ceia. Aprendendo aqui que é para fazer em memória, em todo tempo, temos que lembrar que Jesus foi o único sacrifício feito em favor de muitos. E esses muitos aqui está incluído essa igreja de Jerusalém, todos que haviam de vir futuramente. Para que tenhamos vida, temos que estar em memória com Cristo diariamente. Lá em Lucas, no capítulo 22, versículo 19 e 20. Um pão, tendo dado graça, o partiu e lhe deu. E lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Aqui, Jesus já ensina os seus discípulos a respeito do grande sacrifício que é o próprio Senhor Jesus oferecido no alto do Calvário, para nos trazer vida nele. Agora, ceiamos, comemos do pão e bebemos do cálice, simbolicamente lembrando do grande sacrifício do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo no alto do Calvário, que foi feito também por mim,
Hoje, dentro da nossa igreja, conhecemos como Santa Ceia, Ceia do Senhor, Mesa do Senhor, onde aprendemos que Jesus aqui é o que está posto à mesa para ceiarmos e ter vida em nós mesmos, através do sangue e do corpo de Cristo. Então, aqui dentro desta prática, né, desse ritual, ou seja, dessa ordenança de Cristo, representa o corpo de Cristo, representa o seu próprio corpo, que está lá no capítulo 11, versículo 24 de 1 Coríntios. Ali mostra o sacrifício físico de Jesus por nós, foi se entregar por nós, levou sobre si, ali como está em Isaías no capítulo 53, levou até o alto do Calvário. Agora nos alimentamos dele, alimentamos da sua palavra, para termos vida em nós mesmos. O sangue ali, que é a nova aliança em seu sangue, ali em Lucas, no capítulo 22, versículo 20, vai mostrar que o sangue de Cristo é o que nos perdoa de todos os nossos pecados. Por isso que a Bíblia vai dizer que o sangue de Jesus tem poder para purificar o homem de todo o pecado. Jesus aqui é o estandarte, a bandeira levantada para todos aqueles que querem chegar a Deus. Tem que passar por Jesus. Tem que entrar por essas ordenanças da igreja para que tenha vida. Por isso que toda vez que participamos do corpo e do sangue, aqui é um memorial do grande sacrifício do nosso Senhor que foi feito por nós no alto do Calvário. Né? Agora precisa o homem examinar-se a si mesmo, mas nunca deixar de comer o pão ou beber o cálice. Entendemos que em pecados estamos, porque habitamos no tabernáculo da vergonha, corruptível, totalmente corruptível. Mas a graça do Senhor é gratuita. Então, arrepender-vos, né? Pedir perdão, buscar a presença de Deus, para que Deus possa renovar essa aliança todos os dias conosco, até o arrebatamento da igreja. Essa é a Santa Ceia do Senhor, uma comunhão eterna com Ele, iniciada ali na igreja primitiva e anunciado pelos seus apóstolos, a qual hoje também temos que ter o mesmo sentimento e pensamento sobre tudo isso, para chegarmos a Deus um dia. O terceiro tópico da lição, uma igreja modelo. Também tem 3 subtópicos. O primeiro é uma igreja reverente e cheia de dons. O segundo é uma igreja acolhedora. E o terceiro e último, uma igreja adoradora. O primeiro subtópico, uma igreja reverente e cheia de dons, é dito da igreja de Jerusalém. Em cada alma havia temor. Está lá em Atos, no capítulo 2, versículo 43. Né? É interessante aprender a respeito disso. De uma igreja reverente e cheia de dons. Quem vai nos ensinar muito a respeito disso é o nosso apóstolo Paulo, quando no capítulo 12, ele vai falar de um corpo unido, trabalhando em prol do crescimento da igreja na terra, né? Distribuindo dons. O Espírito Santo vai distribuir dons no meio da igreja, operar tudo em todos, mas segundo a sua vontade. Não havendo separação de membros, mas de uma união total de membros. O versículo 43 do capítulo 2 de Atos está assim: em cada alma havia temor. E muito prodígio e sinais eram feitos pelos apóstolos. Lá em Provérbios, no capítulo 1, versículo 7, está assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aqui, esse Provérbios é o que essa igreja tinha, esse temor de Deus. Quer dizer, fazendo entre eles uma comunhão única, numa unidade, uma igreja numa unidade, refletindo o temor do Senhor. E esses dons eram repartidos segundo a vontade do Espírito Santo, que operava tudo em todos. Agora, quando se fala do temor do Senhor, significa que é uma consciência de santidade de Deus. Você entende que Ele é santo. E para aproximar dele precisa ser santo. Tem que estar buscando santidade. O Isaías, no capítulo 6, ele vai falar que está perecendo por ter vindo a santidade de Deus. Mas a Bíblia diz que um anjo com uma tenaz toca os lábios de Isaías e diz assim: os teus pecados foram perdoados. Mostrando aqui um temor na santidade de Deus. E a igreja, ali no dia do Pentecostes, trazia esse temor. Porque Jesus venceu a morte por causa da sua santidade, de ser Deus, de ter se colocado para quebrar essa barreira da separação total de Deus, trazendo agora um livre acesso direto a Deus. E através dessa santidade, que aprendemos que a igreja do Senhor, unida num propósito único, né? Que aqui aprendemos uma igreja reverente e cheia de Deus, e cheia de dons.
por estar vivendo uma santidade total com Deus através da palavra do Senhor Jesus, que eles aprenderam no ministério de Cristo aqui terreno. Os seus cultos, movidos pela adoração sincera a Deus. Estar presente, adorando em todo o tempo a um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Lá no capítulo 12, de 1 Coríntios, versículo 7, está assim: a manifestação do Espírito era concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Versículo 8. Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, o mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, os dons de curar, a outra, operação de milagre, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espírito, a um, variedade de língua, a outros, capacidade para interpretar. Mas um só, o mesmo Espírito, realizava todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. A ação do Espírito Santo dentro de uns membros da igreja, composta desde o dia do Pentecoste, aonde houve esse derramamento de poder no meio da igreja. Uma igreja reverente e cheia de dons. Esses são os dons que foram entregues a uma igreja, né? Afirmar uma pregação e, além da pregação, a manifestação de poder no meio da igreja. Por isso que lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 20, vai dizer essa confirmação desses sinais de poder. Quando a Bíblia diz que esses sinais seguirão os que crerem. E em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Essa é uma autenticação de uma igreja cheia de temor, cheia do poder de Deus, para agir nesse mundo tenebroso, trazendo uma luz do Evangelho para todos aqueles que aceitam Jesus como único e suficiente Salvador. O segundo subtópico do terceiro está assim: uma igreja acolhedora. Dentre as muitas marcas de uma igreja relevante, o acolhimento aparece como uma das suas principais. Uma igreja, para se tornar-se relevante, necessariamente deve ser acolhedora. A igreja de Jerusalém é um modelo de igreja acolhedora. O modelo da igreja de Jerusalém deixa bem claro no dia do Pentecoste, né? Que acolheu todo aquele povo que estava no dia do Pentecoste, ali para negociar as suas colheitas, né? E agradecer a Deus por essas colheitas. Ali havia povos de todo lugar da época, né? Povos da época, dos países, né? E os gentílicos que participavam do dia do Pentecoste. E a Bíblia mostra para nós que o evangelismo foi falado dentro do idioma de cada um deles que estavam ali. E a Bíblia diz que quase 3.000 almas chegaram a Cristo e foram batizados e foram acolhidos pela igreja. Por isso que o apóstolo Pedro vai tomar a palavra e a Bíblia diz que eles repartiam entre eles. Porque havia ali um sentimento de união, um sentimento de amor, havia um sentimento de acolher cada um, né, mesmo sendo de etnias diferentes, mas que passaram a professar a mesma fé, ter o mesmo Espírito e ser agraciado por dons espirituais distribuídos no meio da igreja. Lá no capítulo 2 de Atos, do versículo 46 e 47, está assim, ó. Versículo 46. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partir do pão, de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Jesus ia acrescentando no crescimento da igreja. Ali em Atos dos Apóstolos, na igreja primitiva, eles não só pregavam o Evangelho, como eles também o acolhiam e agregavam na igreja todos aqueles que vinham aceitando Jesus como único e suficiente Salvador. Lá em Romanos, no capítulo 15, versículo 7, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Isso é uma doutrina ensinada pelo apóstolo Paulo à igreja que estava em Corinto. E era para trazer a semelhança da igreja que estava em Jerusalém. Que era para acolher, assim como Cristo nos acolheu. Trazer esse mesmo sentimento de comunhão, de união e de participação entre os povos, entre as famílias que chegavam a Deus. Então aprendemos aqui na igreja primitiva que estrangeiros e judeus passaram a andar junto, ter o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, participar dos mesmos dons distribuídos pelo Espírito Santo, pregar a mesma palavra com o poder que há em Deus, para que almas se achegassem a Deus.
Lá em Gálatas, na carta aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 28, está assim: de sorte não poder haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Traz uma unidade dentro de uma igreja. Isso aqui a respeito desse tópico, uma igreja acolhedora. Não tem aqui, não tem barreira de etnia, não tem barreira de uma maior do outro é menor. Não tem nem rico e nem pobre, mas que todos nós somos um só em Cristo. Por isso que aprendemos com o Senhor Jesus a respeito do direcionamento da sua palavra. Ele não fez acepção de pessoa, nem de cego, nem de leproso, nem de publicano, e nem do ladrão da cruz. Mas ele incluiu ele, o ladrão da cruz, para estar no paraíso com ele. Assim a igreja do Senhor não faz divisão por aparência, mas prega a palavra para que todos cheguem a Deus, para ser acolhido na igreja que vai morar com Deus para todo sempre. O terceiro subtópico da lição, uma igreja adoradora. A igreja de Jerusalém era também uma igreja adoradora, louvando a Deus. Ali em Atos, no capítulo 2, versículo 47. Louvando traduz o verbo grego aineu. É o mesmo termo usado para se referir aos anjos e pastores que louvaram a Deus por ocasião do nascimento de Jesus. Está lá em Lucas, no capítulo 2, versículo 3 ao 20. É usado também para descrever o paralítico que louvava a Deus depois que foi curado, junto à porta formosa do templo. Está em Atos, no capítulo 3, versículo 8. E, portanto, uma expressão de júbilo e gratidão, louvar muito mais que simplesmente cantar. É uma expressão de rendição total, entrega e reconhecimento da grandeza de Deus e dos seus poderosos feitos. Isso é o comentarista colocou nesse último tópico, a respeito da adoração, que não é simplesmente cantar, mas a adoração está em tudo. Ela está desde a hora que você levanta, desde a hora que você se deita. A sua adoração tem que ser constante na presença de Deus. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 1, está assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui mostra que a verdadeira adoração diante de Deus representa todo o seu modo de viver. A adoração começa de manhã e termina à noite. A hora que você está dormindo, Deus está trabalhando. E quando você acorda, já acorda adorando a Deus. Esse é um culto inteligente, um culto racional diante de Deus. E sempre entendendo que a vontade pertence a Deus, não pertence a nós. Agora, quando se aproxima dele, precisa primeiro experimentar a boa, agradar a vontade de Deus, para que a tua adoração seja cada dia mais aperfeiçoada em entendimento diante de Deus. O versículo 46 e 47, que é o tema para esse tópico, né? Que comíamos juntos, com alegria e singeleza de coração, e louvando a Deus. Eles estavam ali, né? Todos juntos, louvando e engrandecido o nosso Senhor Jesus. Lá em Atos, no capítulo 16, versículo 25, a Bíblia diz assim que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. E vemos uma ação de adoração do apóstolo Paulo, que revela esse fato que aconteceu aqui a respeito das cadeias caírem por terra, porque nada resiste uma verdadeira adoração diante de Deus. Deus age dentro de uma adoração verdadeira. Por isso que o nosso Senhor Jesus, ao encontro com a samaritana, a Bíblia fala lá em João, no capítulo 4, e versículo 23, que Jesus diz que os verdadeiros adoradores, que Deus procura os verdadeiros adoradores, aquele que adora o Pai em espírito e em verdade. Deus procura esses adoradores na terra. E temos que estar, né, dentro dessa palavra como verdadeiros adoradores. Não adorar por coisas que acreditando que você vai receber por uma verdadeira adoração. Por isso que aquele hino diz que a gente adora porque ele é, não porque ele possa fazer alguma coisa. Mas primeiro é entender que você pode enfrentar qualquer circunstância da sua vida. Mesmo assim você estará levando a sua adoração diante dele, uma adoração centrada nele, sem benefício de qualquer coisa. Mas que a verdadeira adoração sai do teu coração e entra por todo o céu e chega ao trono de Deus a sua verdadeira adoração. A verdadeira adoração é reconhecer que Deus é soberano. É reconhecer que Deus é atuante. É reconhecer que a vontade dele é perfeita na sua vida.
E entender que hoje você está assim, mas amanhã a bênção chega e você afina mais a sua sintonia com Ele, trazendo Deus cada vez mais para perto de ti, durante a sua adoração constante na presença de Deus. Lá em Salmo, no capítulo 22, versículo 3, contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Aqui o Senhor Jesus habita no meio da verdadeira adoração, no meio dos louvores, direcionado ao trono de Deus como uma verdadeira adoração. Porque aonde há uma verdadeira adoração, há uma presença contínua, constante de Deus no meio dessa adoração. E aqui ele sente os nossos problemas, vive em nós, e ele traz, dentro de uma adoração, bênção para todo o seu povo, para cada dia mais adorá-lo porque ele é grande. Por isso entendemos que a verdadeira adoração vem do coração. A verdadeira adoração, ela serve a Deus com amor. A verdadeira adoração obedece com temor à santidade de Deus e expressa uma adoração direcionada ao trono de Deus, uma adoração plena e total que vem da alma. Por isso, nesse tópico que aprendemos aqui, uma igreja adoradora. É essa igreja, sincera na adoração diante de Deus, aonde Deus faz presente em nosso meio. Conclusão dessa lição, vimos nessa lição algumas características que marcaram a primeira igreja. Frequentemente nos referimos a ela como uma igreja primitiva. Vemos como sendo uma igreja ideal, modelo para todas as outras. De fato, ela é a igreja mãe. Isso, contudo, não significa dizer que a igreja de Jerusalém não tivesse problemas. Pelo contrário, veremos em outras lições que havia alguns bem desafiadores. Nada, contudo, que tire o seu brilho e nos impeça de nos espelharmos nela. Tá certo? Que problema sempre existiu e sempre vai existir. Que a igreja ela está em guerra em todo o tempo, batalhando contra o mal. Mas para que entendemos aqui, da primeira igreja, até todas que vai surgir, todas as almas que vão surgir, todos entraremos em guerra. E pelejarmos pela nossa salvação. E ter uma adoração perfeita e pura diante de Deus. Que Deus abençoe os irmãos e nos ajude aí nessa aula, nesse vídeo. Que possa alcançar muito o coração e procurarem uma igreja verdadeira diante de Deus, né? Servir a um Deus Todo-Poderoso que se faz presente no meio da igreja. Que Deus abençoe. Vamos orar. Grandioso e eterno Deus, Deus de vontade, Deus de misericórdia. Nos ajuda, Senhor, nesse trabalho do evangelismo, da aula da escola bíblica. Senhor, abençoa todos que vão participar e ouvir também esta aula. Abençoa os professores que nesse final de semana vão estar estudando e lecionando os teus servos a pertencer a uma igreja de adoração perfeita. Senhor da glória, aproxima cada um mais diante do teu reino. Senhor da glória, salva a alma e liberta pelo teu imenso amor. Assim te peço em teu nome de Jesus, para a glória do seu nome. Amém.